Olá, boa tarde, Paulo Nogueira Batista Júnior, tudo bem com você? Boa tarde, Léo, tudo bem? Tudo, você está num contraluz aqui, a gente está te vendo meio... Você não quer mexer só um pouco a sua câmera para o sol bater um pouco mais no seu rosto? E a gente vai te ver melhor ali. Estamos te vendo bem, estamos te vendo, estamos te escutando, mas porque a luz está vindo bem de trás, assim. Mas tudo bem. Só se eu baixar aqui, vamos ver se... Vai ser. Opa, já a gente retoma aqui com o Paulo, vamos ver se melhora aqui a iluminação. E a gente... acho que vai melhorar, acho que vai ficar melhor. Pronto. Esse melhorou. Agora sim, agora a gente está te vendo melhor. Paulo, só que agora... sim, agora sim, porque tinham dois Paulos, agora está tudo certo. Paulo, você andou viajando muito, você esteve pela Rússia, pela China novamente, você tem muita coisa para contar. Conta para a gente aí um pouco o que foi esse seu périplo internacional. Acabei, inclusive, de receber no X aí uma entrevista que você concedeu à CGTN, se eu não me engano. Sim. Olha, eu passei 3 semanas na Rússia e depois 4 semanas na China, quase 2 meses fora. Em parte foi uma viagem de turismo, mas em parte foi uma viagem de trabalho. Em grande parte, até a maior parte, eu diria. Foi uma oportunidade para trocar ideias com russos, chineses, pessoas de outros países que compareceram a eventos internacionais dos quais eu tomei parte. E eu até escrevi, você publicou 2 artigos de lá, um sobre a Rússia e outro sobre a China, um sobre o papel mundial da Rússia e outro sobre a China como exemplo possível para outros países. E, de maneira geral, eu diria o seguinte, para mim foi muito útil porque eu aprofundei laços com pessoas que eu conhecia, fiz novos contatos com chineses e russos e creio que aprendi um pouco mais sobre esses 2 grandes países. Paulo, hoje você, inegavelmente, você já é uma espécie de... talvez a principal referência brasileira hoje nesse debate sobre a multipolaridade. Uma das pessoas que mais frequentam esses fóruns internacionais sobre Sul Global, sobre BRICS, sobre o novo padrão financeiro internacional. Então, eu acho que você se consolidou como esse personagem. Então, eu queria te perguntar, começar te perguntando exatamente isso, quer dizer, como é que você está vendo a consolidação da multipolaridade diante do declínio da hegemonia ocidental? Esse é um dos grandes fatos da nossa vida atual, né? O mundo está muito polarizado, né? Então, quando você diz que eu sou a principal referência, isso, na verdade, só é válido para o mundo em desenvolvimento, para a Rússia, China, outros países. A minha presença no debate ocidental, e mesmo aqui nas sucursais brasileiras do poder ocidental, minha participação é quase nula. Há, na verdade, uma divisão geopolítica muito acentuada. Como disse um chinês com quem eu conversei, o mundo está dividido em 2 tipos de pessoas, os que usam o WeChat e os que usam o WhatsApp. Até essa última viagem à China, eu usava só o WhatsApp, agora eu reativei o meu WeChat. Mas o fundamental é entender o seguinte, que os 2 lados desse mundo multipolar não se entendem, não há perspectiva assim, fácil de se deslumbrar, de que haja um entendimento. E eu posso até estar sendo parcial no que eu vou dizer agora, mas eu creio que a principal responsabilidade por essa divisão é a incapacidade dos Estados Unidos e da Europa de aceitarem a ascensão do mundo emergente, notadamente a ascensão da China. Essa incapacidade, essa resistência à mudança, faz com que eles queiram manter no século XXI as estruturas de poder e organização internacional que havia no século XX, que eles criaram e dominam. Essas estruturas estão superadas em grande parte, né? E essa relutância em encarar esse, que me parece um fato inegável, torna a vida das pessoas nesse planeta muito mais difícil, menos próspera do que poderia ser, né? E mais instável, né? Com mais fatores aí de insegurança também. Paulo, Sim. E como é que você viu, por exemplo, nesse contexto, o fato dos Estados Unidos não participarem da COP30 e também não participarem dessa cúpula do G20 nesse fim de semana? Mas confirma a atitude do Trump, que é de desprezar os mecanismos internacionais de coordenação. Ele quer atuar em bases bilaterais. A jogada dele é isolar cada pessoa, cada país, e tratar
com essa pessoa, com esse país individualmente. Né? Agora, na verdade, seja dita, o G20 já estava paralisado há muito tempo, com a ausência dos Estados Unidos e de outros líderes, do Trump e de outros líderes, a paralisia vai se acentuar. Né? A COP30, até onde eu pude perceber, cumpriu o esperado, né? Poucos resultados práticos, muito discurso, muito resultados práticos como se esperava. Né? Mas o Trump é isso. O Trump é um deal maker em bases bilaterais que não respeita nem Nações Unidas, nem G20, nem G7, desconfio, nem o G7 ele prestigia também. Né? E como é que você avaliou, Paulo, a queda das tarifas? Acabou de sair uma matéria no New York Times agora, até vou botar na tela daqui a pouquinho, dizendo assim, olha, o Brasil desafiou os Estados Unidos e venceu. Como é que você viu a queda das tarifas impostas pelo Trump ao Brasil? A que você atribui? Vitória parcial, né? Porque ainda são mantidas uma grande parte das tarifas altas que decretadas há alguns meses. Né? Os americanos estão retrocedendo aos poucos. Não sei se a gente deve atribuir isso ao diálogo com o Brasil, à resistência brasileira ou aos efeitos que certas tarifas têm no consumidor americano. Provavelmente uma combinação das duas coisas. Então, por enquanto, eu não cantaria vitória ainda não, mas por enquanto o governo Lula está saindo bem desse embate com o governo Trump. Enfim, mas e você acha que isso vai ter muito impacto positivo para a economia brasileira ou limitado também? Qual que era o impacto das tarifas para você? Pois é limitado porque nós não temos uma dependência muito grande do mercado americano, né? Mas é claro que é positivo, especialmente do ponto de vista setorial, para os setores como carnes, café, outros produtos primários exportados pelo Brasil, isso faz muita diferença, né? Mas no cômputo global do comércio exterior brasileiro, da macroeconomia brasileira, o impacto não é decisivo. Paulo, e seguindo assim, quer dizer, outro fato importante dessa cúpula do G20, né, o presidente Lula anunciou um acordo do qual você é bastante crítico, quer dizer, que é o acordo comercial Mercosul-União Europeia, né? E ele tem anunciado como o maior acordo comercial do mundo, do planeta, enfim. Por que você ainda mantém essa crítica a esse acordo, não? O maior acordo comercial do mundo, em primeiro lugar, tamanho não é documento, né? O que interessa é saber se esse grande acordo é favorável aos países do Mercosul, ao Brasil, ou não. Eu volto a dizer o que eu disse várias vezes, inclusive para o próprio presidente da República, há algum tempo atrás, ele não quis ouvir, que esse acordo não traz nenhuma vantagem significativa para o Brasil e traz custos importantes para nós e para outros países do Mercosul. Quais sejam? Abre o mercado brasileiro à concorrência restrita com corporações europeias muito mais poderosas, notamment alemãs, restringe o poder do Brasil de controlar, tributar a exportação de produtos críticos, restringe outros instrumentos de política econômica brasileiras e não dá praticamente acesso nenhum, um pouco acesso adicional para os produtos agropecuários exportados pelo Mercosul para a Europa, porque os europeus, os franceses notadamente, não aceitam fazer concessões senão precárias, pequenas e precárias, que podem ser revertidas se os europeus acionarem cláusulas ambientais do acordo. Então, francamente, eu acho que foi uma demonstração de incompetência da política externa brasileira, essa negociação. Eu entendo que o ponto de vista do presidente era um ponto de vista político, ou melhor, politiqueiro. Vamos fazer um grande acordo com os europeus para mostrar que nós nos entendemos com o mundo inteiro. Escolheu mal, escolheu para fazer isso, Léo, um acordo desigual herdado do governo Bolsonaro. E fez poucas modificações importantes nesse arcabouço que havia sido obtido por Bolsonaro e Macri na Argentina. Então, lamentável a todos os títulos. Né? Inclusive, eu vou te dizer uma coisa. Quando o presidente fala... Eu vou até te dizer uma coisa aqui. Um dos principais negociadores desse acordo admitiu publicamente, o ministro Haddad também, que esse acordo não traz vantagens apreciáveis para o Brasil. E por que na sua opinião, o presidente Lula está tão entusiasmado com essa possibilidade de assinar, já até anunciou a data, né,
dia 20 de dezembro, talvez em Foz do Iguaçu, talvez em Brasília. Por que tanto entusiasmo, Paulo? O Lula, às vezes, é muito especial, né, Léo? Eu conheço ele bem. Falta a ele capacidade de se aprofundar nos problemas. Ele está cercado de gente temerosa, que tem medo de contrariar os instintos do presidente, e acabou embarcando numa fria. Na verdade, ele já assumiu a presidência, te digo, porque eu conversei na época com integrantes do governo sobre isso, ele já assumiu a presidência em janeiro de 23, com esse negócio na cabeça: vamos fechar esse acordo com os europeus. Mas fechar acordo não é resultado positivo em si, depende de que acordo se fecha ou não. Então, aquela ideia de que o Brasil vai, graças a esse acordo, fazer um contraponto a outras nações com as quais nós nos relacionamos, Estados Unidos, China, francamente, isso é uma tolice arrematada. Porque como fazer contraponto com os Estados Unidos ou com a China se o acordo com os europeus é ruim para nós, nos fragiliza? Então, é uma bobajada, viu? Infelizmente, eu não gosto nem de ficar falando isso, me deprime de ver o Brasil tão grande, com tanto potencial, se comportar nessa questão, não em todos, nem na maioria, mas nessa questão, como anão diplomático, aos beijos e abraços com Ursula von der Leyen, que é uma figura que não tem nenhuma credibilidade, nem na Europa. Onde é que o Brasil está se situando aqui? Aos beijos e abraços com políticos europeus decadentes, Macron, Ursula von der Leyen, Merz, não sei mais o quê. Ou seja, falta de visão estratégica aí realmente é uma coisa muito presente. Eu estou tendo que fechar o seu áudio aqui porque está dando um eco quando eu falo. Você acha que esse acordo, então, ele é prejudicial ao projeto de reindustrialização do Brasil, Paulo? Acho que sim, ele é contraditório com o projeto de reindustrialização, porque não há reindustrialização possível com a economia aberta amplamente. E é bom lembrar, não gosto nem de falar nisso, volto a dizer, mas é bom lembrar que esse acordo é um de vários, é o principal de vários acordos do mesmo tipo que o Brasil está assinando, todos eles herdados do governo Bolsonaro. O Léo, você me conhece bem, eu não critico por criticar. Eu tenho a maior satisfação de apoiar, elogiar o governo brasileiro quando ele acerta, seja o governo Lula, seja qualquer outro. Mas nós estamos errando sistematicamente em matéria de negociação comercial. Industrialização com a abertura do mercado, quando nós temos que construir competitividade, o que é isso? Nós estamos desaprendendo lições importantes da tradição latino-americana de desenvolvimento. Furtado, Prédios e vários outros. E é o seguinte, você não sai do braço aberto, ainda mais no mundo atual, onde nem os países desenvolvidos estão praticando mercados abertos. Então, nós vamos abrir o nosso, o que vai acontecer? Os países que perdem acesso a outros mercados vão despejar aqui no Brasil mercado aberto, excessivamente aberto, os excedentes não exportados para outros países. Ou seja, é uma má ideia e principalmente uma má ideia nas circunstâncias internacionais atuais. Paulo, nesse contexto, quer dizer, é preocupante isso que você traz. Como é que você, por exemplo, você falou, olha, a COP não trouxe lá grandes resultados, né? Eu também estive na China recentemente e pude constatar, né, como, vamos dizer assim, a política ambiental da China gerou grandes oportunidades empresariais dentro da China, a indústria dos painéis solares, dos carros elétricos e assim por diante. Como é que você acha que o Brasil deveria, na verdade, aproveitar essa onda, o discurso ambiental, para fazer a industrialização verde aqui no Brasil? Contando com parcerias chinesas, inclusive. Concordo com você, Léo. Eu agora, nessa passagem pela China de algumas semanas, eu notei uma mudança espetacular em alguns aspectos climáticos das duas grandes cidades que eu conhecia mais, Beijing e Xangai. A qualidade do ar muito melhor do que quando eu morava lá há 8, 10 anos atrás. O silêncio na cidade, o nível de poluição dos veículos muito menor por causa dos veículos elétricos que se disseminaram amplamente ou quase totalmente. Então, o mercado, na verdade, eles já vendem mais carros da nova energia do que da velha energia, né? Então, isso já é bem interessante. É impressionante. Eu cheguei em Beijing e disse que é isso, uma cidade de 17 milhões a 18 milhões de habitantes que não faz barulho no trânsito, a não ser algumas buzinadas. É um negócio impressionante. Então, para o Brasil,
eu aventuro dizer o seguinte: muito mais importante que ficar fazendo discurso em COP é pegar as experiências boas do Japão, China, outros países, com o controle da poluição ambiental nas grandes cidades e aplicá-las aqui em convênio com eles, em cooperação com eles, com os chineses, com os japoneses. Tóquio é a mesma coisa. O Tóquio, nos anos 70, tinha uma qualidade de ar péssima. Hoje é um ar de altíssima qualidade, há alguns anos que é. Né? Então, olha, eu até tinha uma certa expectativa ingênua de que o Brasil pudesse aproveitar certas coisas. O Brasil teve a oportunidade no governo Lula agora de presidir o G20, presidir os BRICS, presidir a COP. Não conseguiu resultados apreciáveis em nenhuma das 3 presidências, o que mostra como nós estamos desaparelhados para praticar uma política externa criativa e ambiciosa. Esse seu discurso, Paulo, ele contradiz exatamente o que o Lula disse na África do Sul. Ele falou, quer dizer, que na verdade a experiência do Brasil foi bem sucedida nos 3 eventos. Por que você acha que... porque na verdade, assim, quer dizer, mal ou bem, as delegações vieram, foram bem recebidas. O que você acha que faltou foram resultados benéficos para o país depois desses 3 encontros, é isso? Benéficos para o Brasil e para os outros países membros dessas organizações, né, desses fóruns. Porque eu não vou botar a culpa agora só no Brasil, vamos ser mais justos, um pouquinho mais equilibrados do que eu fui na resposta anterior. O que acontece é que esses grupos de países, G20, BRICS, COP, estão esvaziados já. E o Brasil não conseguiu reverter esse esvaziamento, até conseguiu aprofundá-lo um pouco. Já um exemplo, BRICS. A presidência brasileira dos BRICS alcançou alguns resultados, mas foi inferior em termos de ativismo, de propostas à russa do ano anterior. Okay? E o Brasil podia ter pego algumas ideias aprovadas no ano de 24 na Rússia e levado adiante, não fez. Okay? Então, discussões como, por exemplo, de reforma monetária internacional, novos sistemas de pagamentos, novas moedas, nova moeda internacional que o grupo BRICS poderia discutir, não avançaram essas ideias, essas propostas não avançaram. Né? Em parte, acho que por medo, viu, Léo? Quando o Trump começou a vociferar, muita gente no governo brasileiro correu para baixo da cama, infelizmente, se apavoraram. Né? O único que não correu para baixo da cama, no caso, foi o Lula, né? Porque diante das ameaças do Trump em matéria de moeda, em matéria do dólar, ele manteve a posição que ele tinha anteriormente de defender a criação de uma nova moeda de reserva. Mas que adianta o presidente ficar falando sozinho, quando o resto do governo não se move nessa direção? Nem o Banco Central, muito menos o Banco Central, mas Fazenda, Itamaraty, ninguém está se movendo nessa direção, está todo mundo encolhido. Entende? Então, volto a fazer comparação futebolística. Né? É como um time que tem um veterano, centroavante, experiente, muito bom jogador, mas que fica lá, a bola não chega nele, porque o resto todo do time está jogando recuado. Estamos jogando na retranca, é isso? Estamos jogando para ganhar de 1-0, é isso, Paulo? Estamos jogando na retranca, para não perder de muito, até pior. Né? Então, o Brasil, olha, eu vou te dizer uma coisa mais que vai além do governo Lula. Nos últimos anos, houve um rebaixamento das nossas expectativas, desde o tempo do Fernando Henrique, desde o tempo do Collor. O Brasil passou a pensar pouco no seu futuro, a pensar em termos acanhados, a não ver o potencial que o Brasil tem. Então, a maior decepção que um nacionalista brasileiro tem hoje é em relação aos brasileiros, que não estão à altura do Brasil. Né? É uma distinção meio capciosa entre brasileiros e Brasil, porque, afinal, o que é o Brasil por oposição aos brasileiros? Mas é uma distinção que faz valer uma circunstância real, que é o descompasso entre os brasileiros e o potencial do país que eles habitam. Isso não é o único, não sofre desse problema. A Rússia sofria disso há não muito tempo atrás, no tempo do Yeltsin, nos anos 90. A França, em 1940, quando foi invadida quase sem resistência pelos alemães, grandes países já passaram por péssimos momentos de apequenamento, mas o Brasil não está conseguindo sair disso. Né? Então a gente acha maravilhoso. Hoje parece que crescer 2,5%, 3% está bom, né, Paulo? Pois é. É claro que 3,5%, 2% já é um progresso em relação ao que nós tínhamos no governo Temer, no governo Bolsonaro, né? No finalzinho do governo Dilma, é um progresso, mas para que a gente possa
aproveitar o potencial que nós temos, porque temos que crescer muito mais do que isso. Né? Os economistas desempenham um papel nefasto aí, viu, Léo? Porque nós temos a tendência a trabalhar com variáveis não observadas que nós estimamos, como, por exemplo, produto potencial. Então, muitos economistas dizem, a nossa capacidade de crescer, dada pelo produto potencial, a nossa capacidade produtiva é 2,5%, 3%. Esse potencial, esse produto potencial é estimado a partir das tendências recentes. Então, se a economia está crescendo pouco, o produto potencial será visto como pequeno, entende? Os cálculos de economistas são muito frágeis, sempre. E eles engambelam a opinião pública, apresentando como conclusões confiáveis estimativas que, às vezes, são muito precárias. Né? Normalmente são muito precárias. E o governo Lula não saiu disso. Né? O governo Lula não saiu desse lamaçal. O Banco Central continua do jeito que estava, a Fazenda tem poucos quadros e com muitos problemas, o MIDIC está infiltrado de neoliberais, o Itamaraty está cheio de neoliberais também, lamentavelmente. Então, o time não só está jogando pelo empate, mas pode facilmente fazer gol contra, né? Se a gente bobear. Mas, Paulo, tem uma nova, assim, por mais assim que você falou, olha, eu não sou de criticar o governo por criticar, passa a sensação de que você perdeu um pouco a paciência, então, vamos dizer assim, com o governo Lula 3. Mudou a sua visão em relação ao governo Lula? Eu fiquei bem... Talvez eu esteja hoje um pouco irritado por causa Você está impactado pela volta da China? Seria isso, não? Olha, em parte sim, porque a China é um país que conhece os seus interesses, sabe se defender, sabe atacar, sabe jogar no ataque, sabe jogar na defesa. Então, realmente, por comparação, é meio lamentável. Né? O chinês pensa por conta própria, Léo. Aqui não, aqui nós importamos ideologias baratas, desde o tempo do Collor e do Fernando Henrique, com resultados pífios. Entende? Parece uma irritação hoje se deve, em parte, também a essas declarações, assim, como é que eu vou dizer, do Lula, capciosas, sobre o acordo Mercosul-União Europeia, celebrando uma derrota. Um país não sai do subdesenvolvimento celebrando derrotas. Pelo amor de Deus. É o que o governo Lula está fazendo. Paulo, vamos falar então, vamos trazer aqui para o tema interno. Você fez um alerta para mim dizendo que você está mais inteirado das questões internacionais do que locais, mas eu acho que essa leitura política é bastante interessante, né? Quer dizer, houve a prisão do Jair Bolsonaro no fim de semana passado, e há um movimento da elite agora para viabilizar uma alternativa totalmente, assim, ainda você disse que o governo Lula tem infiltrados neoliberais, vamos dizer assim, mas acho que o que a classe dominante busca é um governo totalmente neoliberal, vamos dizer assim, sem ser bolsonarista, né? Como é que você está vendo o movimento aí pós-prisão do Jair Bolsonaro? Bom, a prisão do Jair Bolsonaro consolida, do ponto de vista dessas classes dominantes precárias que nós temos, precárias em termos de país, mas muito fortes para seus interesses mesquinhos. Esse pessoal quer o quê? Eles querem um tucano disfarçado de bolsonarista para poder angariar os votos do bolsonarismo, que são grandes, entende? Então, é esse movimento, essa criação que os ideólogos da turma da bufunfa estão tentando produzir. O candidato natural aí, como já se sabe há algum tempo, é o Tarcísio. Né? O Tarcísio ele pode fazer esse papel. Ele finge que é bolsonarista, mas também é tucano, então se posiciona de uma maneira que agrada porque você diz muito bem, não podendo ganhar a eleição com um candidato desse tipo, os super ricos vão querer o quê? Dominar de novo o Lula 4, como já estão dominando em parte o Lula 3. Né? E qual é o temor deles? Se for dar aqui oferecer para a sua reflexão, para a nossa reflexão, uma hipótese. Eles têm um certo medo, possivelmente, de que o Lula 4 se torne mais independente do que o Lula 3. Especialmente se a vitória nas urnas for muito forte, se a base parlamentar do governo melhorar. Eu lembro do Lula 2, como foi melhor que o Lula 1, do ângulo daqueles que querem mudar o Brasil, o Lula 2 foi melhor. O Lula 4 poderá ser melhor que o Lula 3, a gente nunca perde a esperança? Pode sim. Afinal, nós temos tanto terreno perdido a recuperar, se o Lula soltar, conseguir tirar de si essa canga que botaram nele e criar um governo
um pouco mais progressista, nós temos condições de fazer muita coisa, né? Agora, isso digamos, estou me antecipando, é claro, né? Porque primeiro tem que ganhar a eleição e não vai ser fácil. Né? E ainda nesse tema, né, da possível escolha do Tarcísio, a retirada do Bolsonaro, você vê o Bolsonaro tendo uma decisão racional nesse sentido, quer dizer, de fazer um acordo com a classe dominante, entregar ali para o candidato das elites em troca de algum benefício judicial, ou ele vai tentar preservar essa franquia Bolsonaro impondo um candidato da família, seja um dos filhos, Michele? Como é que você vê o personagem Bolsonaro, que usou a solda lá para derreter a tornozeleira? Ele não parece ser um indivíduo muito racional, né, Paulo? Como será essa negociação entre os Bolsonaros e os super ricos, né? E Tarcísio de um lado e do outro lado, né? É difícil de fora avaliar, né? Eu tenho a impressão que os filhos do Bolsonaro estão muito inclinados a lançar uma candidatura em que um deles, Flávio, provavelmente, esteja Puro sangue, né? Vamos dizer assim, né? No máximo um vice que não seja exatamente deles, mas a cabeça de chapa com eles, né? O Bolsonaro, para ele, o mais importante é ganhar a eleição do ano que vem, indicar alguém que possa derrotar o Lula. Por quê? Porque só aí ele terá chance de sair da cadeia, ter uma comutação de pena, né? No futuro governo Tarcísio. Mas aí é que está o ponto central da negociação, porque, vamos dizer assim, os políticos dizem assim, olha, Bolsonaro, é mais fácil você ganhar a eleição com um não Bolsonaro, né? E os filhos querem impor um Bolsonaro, quer dizer, então é aí que a coisa está travando. E isso ajuda o Lula nessa indefinição, né, de certa maneira. Sim, porque, na verdade, a direita se dividiu, né? Já há algum tempo nós sabemos disso, né? Então isso ajuda muito o Lula, né? Tem a direita bolsonarista puro sangue, tem a direita liberal tradicional, se fantasiando de bolsonarista para herdar os votos, como eu disse. Entende? Então, essa negociação vai ser difícil. Eu suspeito que não haja confiança da parte dos bolsonaros em relação à outra ala da direita. Ao que eles chamam de o sistema, né? Vamos dizer assim, o sistema. Exato. Eles criticam o sistema com meia sinceridade, né, porque mantiveram um sistema na área econômica, por exemplo, quando estavam no poder, e podem ser levados a tentar uma solução própria. Né? Veja bem que quem tem os votos é o Bolsonaro. A chamada terceira via, a direita tradicional que come com garfo e talher, essa direita não tem voto desde os tempos do UDN. A UDN, assim como a direita tradicional posterior, PSDB, etc., só ganha eleição presidencial ou em circunstâncias muito especiais, plano real, ou quando adere a um candidato exótico. Jânio lá atrás, Collor mais recentemente. E agora vamos dizer o que eles vão aprontar, porque o Tarcísio não tem esse perfil, né? Ele não é um captador de votos histriônico, como é o Bolsonaro, inegavelmente. Entende? Então, ele pode ter dificuldade, se ele não tiver um apoio muito firme do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, ele pode naufragar por falta de votos. Pode até fugir da raia, hein? Não querendo perder a chance de se reeleger governador. Eu acho que essa é a tendência. Pedro Cândido está dizendo, avançamos comparado com Temer genocida. Né? As ações da Embraer valorizaram 5,8 vezes, porém não avançamos na área espacial, onde o Brasil quase dominava a tecnologia. Que Lula 4 seja mais coragem. Né? Essa é a essência, né, Paulo? Você acha, quer dizer, que o Brasil está nessa encruzilhada. Pode partir para um quarto mandato mais audacioso ou pode ser cercado, dominado pelas elites. Né? Para terminar, o Lula 4 será o último Lula. Ele aí vai ter que mostrar que veio, não vai terminar o seu último mandato melancolicamente, arrastando o país num crescimento medíocre, com resultados duvidosos em várias áreas. Eu tenho a impressão que ele vai partir para jugular. Espero que sim, né? Porque assim como ele foi muito bem no Lula 2, ele poderá ir muito bem no Lula 4 e fazer o sucessor, como fez a sucessora depois do Lula 2, né? E aí nos tirará da frente, do horizonte visível, o risco de uma volta dessa direita brasileira
que é medonha, tanto a tradicional, como a bolsonarista, como a fisiológica, e nós não podemos cair nisso, nessas parrelas de novo. Então, apesar de tudo que eu disse aqui, eu sou um claro e enfático eleitor do Lula, e vou até cavar votos dentro das minhas limitadíssimas possibilidades para ele na eleição do ano que vem. O Paulo, quero te fazer uma última questão. Você sempre é muito crítico, né, das lideranças, vamos dizer assim, da mediocridade das lideranças políticas do Ocidente, né? Aí a gente fala, por exemplo, do Trump, do Javier Milei, dos líderes europeus, etc. e tal. E, embora o Brasil hoje tenha uma liderança que nos dê orgulho, né, que é o caso do presidente Lula, esse episódio do Bolsonaro, né, de um cara que chegou à presidência, que foi validado pelas classes dominantes, pelas elites, e está se revelando esse personagem, né, que usa um ferrinho de solda, por curiosidade, para destruir a tornozeleira. O que isso significa, vamos dizer assim, em termos de vergonha histórica para o Brasil, enfim, quer dizer, que tipo de reflexão isso traz a você sobre o que é a democracia liberal nos dias de hoje? Quando eu critico as lideranças americanas e europeias, os americanos e europeus poderiam muito bem dizer: ô Paulo, olha o teu rabo aí, que vocês elegeram Bolsonaro, né? Que é o que você está dizendo. O fato de nós termos tido uma figura como Bolsonaro na presidência é uma mancha assim que ficou na nossa história, assim como uma mancha que foi o Collor e assim por diante, né? Então temos aí... Agora, por outro lado, o Brasil, isso aí eu acho muito importante dizer, né? O Brasil conseguiu fazer o que os Estados Unidos não conseguiram com o Trump. Nós tiramos o Trump brasileiro da raia por processos judiciais legítimos, enquanto que os americanos não conseguiros impedir que Trump voltasse à presidência. Estão pagando um preço altíssimo por não terem conseguido. O mundo e, sobretudo, os próprios Estados Unidos, porque estão sofrendo as consequências de ter um aloprado na presidência. Nós já passamos por isso. A Argentina está passando por isso por Milei. Agora, com relação aos europeus, deixa eu dizer uma coisa: os europeus, eu não vejo, posso estar indo agora, pode ser que tenha uma exceção, mas eu acho que quase sem exceção, posso dizer assim, as lideranças europeias são de uma mediocridade espantosa. Por que eu digo espantosa? Porque eu conheço bem a Europa, sabe, Léo? De todas as regiões do mundo, fora o Brasil, a que eu mais conheço é a Europa. Tenho admiração pela Europa histórica, cultural, as suas tradições, as lideranças que ela teve em outro tempo, né? E agora eu olho para a Europa e vejo ela irreconhecível. Olha para as lideranças todas, assim. De novo, pode ser que eu esteja esquecendo alguém, mas é impressionante a mediocridade, né? E nesse contexto, o Brasil com Lula se destaca. Se a verdade seja dita, apesar de todas as críticas intensas que eu fiz hoje nessa conversa com você, o Lula se destaca, assim como se destacam, mais ainda, eu diria, Putin e Xi Jinping. Exatamente, mas aí a gente vai ter uma prova, de que talvez as autocracias, entre aspas, estejam vencendo as democracias, né? Mais uma questão, só para fechar, Paulo. Olhando para o Trump, né, e o desastre que está acontecendo nos Estados Unidos, você acha que a extrema-direita, o fascismo mundial, ele está em alta ou em baixa? Olha, na Argentina ele está forte ainda, sofreu alguns abalos. Aqui no Brasil ele sofreu abalos importantes com a prisão do Bolsonaro. Nos Estados Unidos parece que está havendo uma perda de popularidade do Trump. Mas na Europa, até onde eu posso perceber, a nova direita está forte e com tendência de crescimento em função dos fracassos de governos da direita tradicional, né? Está Macron, Merz e tal. Então, eu diria que o quadro para a direita mundial é misto. Estou falando do Ocidente, né? Porque, de novo, aquela coisa que eu falei no início, o mundo é muito dividido em dois campos, né? Tem o campo ocidental e o campo oriental. No campo oriental é outra história, não existe direita bolsonarista ou trumpista lá. Onde existe isso é aqui, Argentina, Brasil, Europa, né? E nós não somos livres de jeito nenhum dessa direita, mas ela não é imbatível, como mostra muito bem a própria experiência do Brasil. Exatamente. E vamos fazer os votos, então, de que o Lula 4 seja mais corajoso que o 3, como você falou. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Prazer falar com você. Obrigado a você. Abraço grande. Valeu. Tchau. Abraço.
Então, está aqui de volta para a Daiane. Paulo voltou mais crítico da China. Isso é o efeito China, viu, Daiane? As pessoas voltam da China, assim, vamos dizer assim, com uma certa inveja. E ele escreveu um artigo da China... A régua eleva, né? Exatamente, a régua eleva. Ele escreveu um artigo da China com inveja. Eu acho que é isso que causou essa visão dele.